Nós estamos iniciando a nossa 8ª e última lição da formação do líder servo. Estamos estudando sobre Barnabé, o nosso amigo José, chamado Barnabé. Uma das figuras, uma das personagens mais importantes, na minha opinião, no contexto de liderança cristã, especificamente no Novo Testamento. Quero ler 2 textos, Atos 15, 36 a 40, 2 Timóteo 4, 11. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Final da sua trajetória, Paulo, escrevendo a 2ª carta a Timóteo, diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Primeiro texto que nós lemos, primeiro texto que abre essa lição, mostra o momento em que Paulo e Barnabé se separaram. O motivo foi a divergência com relação a uma terceira pessoa, um jovem discípulo, um jovem cristão, um jovem aprendiz chamado João Marcos, um jovem aspirante ao ministério. Nós vimos em lições passadas que este jovem havia desistido da primeira viagem missionária logo no começo, e um planejamento de uma viagem inclui pessoas. E todas as pessoas, normalmente, naturalmente, que farão parte de uma viagem, têm uma participação importante e significativa. João Marcos não prejudicou a si próprio apenas ao desistir da viagem. Ele prejudica a equipe. Ele prejudica todo um planejamento que contava com a sua presença, com a sua participação ativa. Viagem missionária não é lugar para turista, não é lugar para passeio. E lá com Paulo e Barnabé isso acontecia. João Marcos tinha uma função que ficou vaga. Sobrecarregou outros irmãos que compunham aquela equipe missionária. Ele trouxe prejuízo para toda a equipe e para toda a viagem. Agora Paulo planeja, sugere a 2ª grande viagem missionária. E ele quer que Barnabé, o seu líder, o seu mestre, o seu apoiador, o seu mentor, esteja junto. E aí surge a divergência. Barnabé disse: vamos, e chama Marcos. E Paulo entendia que Marcos não estava preparado. Que mais uma vez Marcos iria atrapalhar. Que Marcos seria um problema para eles. E foi contra a participação de Marcos na viagem missionária, na 2ª viagem. Barnabé tem uma opinião, Paulo tem uma opinião totalmente diferente. E eles não conseguem chegar a um acordo. Eles não conseguem um consenso. Ambos são taxativos e firmes em suas posturas. Barnabé disse: João Marcos vai. Paulo disse: João Marcos não vai. E aí não dá para continuar. Mesmo grandes homens de Deus, mesmo grandes líderes, podem divergir. O que não podem é brigar. O que não podem é levar o conflito para o campo pessoal. Mas se eu não concordo e se não há acordo com alguém, eu preciso me afastar, eu preciso tomar um outro rumo, eu preciso seguir o meu próprio ministério e as minhas próprias convicções. E é isso que entende Barnabé. E é isso que entende Paulo. Então eles se afastam. Eles seguem caminhos distintos, não opostos.
não opostos, distintos, paralelos, mas distintos. Ambos vão fazer a obra do Senhor, mas por caminhos distintos. Eu não preciso ser inimigo, não preciso ser adversário, não preciso ser oponente daqueles que discordam de mim. Eu preciso seguir minhas convicções, não havendo conciliação, seguir meu próprio rumo, meu próprio ministério. É natural, é normal isso acontecer, e Barnabé e Paulo fazem isso. No estudo de hoje nós vamos ver uma grande lição com Barnabé, mais uma, ao entender os motivos que o optaram a escolher, que o levaram a optar a escolher João Marcos. O jovem imaturo, o jovem despreparado, em detrimento de um homem pronto, com todo o potencial em pleno desenvolvimento, não apenas latente, mas em desenvolvimento, que é o apóstolo Paulo. Antes de entrar em João Marcos, como Barnabé se comporta com relação a Paulo? Depois vamos ver João Marcos. Barnabé descobriu Paulo. Foi ele que introduziu no ministério, foi ele que o apresentou para os apóstolos, foi ele que o levou para a igreja em Jerusalém. Foi ele que voltou a correr atrás de Paulo e buscá-lo em Tarso, e trazê-lo para a igreja em Antioquia e fazer dele um líder, e fazer dele um pastor. Investiu, discipulou, mentoreou, trabalhou o seu potencial, lapidou o apóstolo Paulo, o jovem Saulo, que depois se torna o apóstolo Paulo. E liderou Paulo no início da viagem, entendendo o lugar do plano de Deus, deu espaço para Paulo ultrapassá-lo, para Paulo se sobressair. Paulo era o principal orador, enquanto Barnabé ainda liderava. O líder era Barnabé, mas quem pregava, quem falava, quem fazia os discursos era Paulo. Atos 14:12 nos mostra isso. Júpiter, ou Zeus no panteão grego, era o principal deus, era o deus supremo dos gregos. E ele é identificado em Atos 14 com Barnabé, o líder. Mercúrio, para os romanos, Hermes para os gregos, era o deus mensageiro, era o porta-voz dos deuses, era filho de Júpiter, identificado com Paulo, o orador. Barnabé, o líder, Paulo, o orador. Já há uma importância muito grande, ele já está se aproximando. E 15:2 de Atos, nós vemos que Barnabé passa a titularidade para Paulo. É um processo, é um trabalho natural. Tem gente que quer ultrapassar na marra, no grito, acha que está pronto, não espera o seu momento. Lidera complôs, armações, puxadas de tapete, acusações, para assumir na marra. Paulo entende e espera, e Barnabé entende o momento de Paulo e o libera. É assim que funciona no reino de Deus. Em Listra, apenas Paulo foi apedrejado, Barnabé não. Até não ser líder tem algumas vantagens. Mostra que Barnabé havia assumido um papel secundário. Eles apedrejam o líder, não os seus companheiros, não os do segundo escalão. O líder de sucesso, ele treina outros para alcançar igualmente sucesso. O líder servo, ele treina outros para que façam sucesso, mesmo que esse sucesso acabe ofuscando. Ele não tem nenhum problema com isso. Voltemos agora à nossa conversa com João Marcos. Barnabé e João Marcos. Primeira coisa que eu aprendo quando eu falo que um líder forma líder, ou que um servo forma servo, é que nós precisamos investir tempo com pessoas que ainda não estejam prontas.
Precisamos investir tempo com pessoas que ainda não estão prontas. Nós podemos observar no primeiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 36 a 40, que num primeiro momento, Barnabé abriu mão da companhia de Paulo e do ministério de Paulo em detrimento de um jovem ainda não preparado, ainda não pronto, João Marcos. Isso mostra o quanto ele era um homem especial. Mais uma vez, eu percebo a sensibilidade de Barnabé para perceber, para descobrir, para acreditar e investir em pessoas. Ele percebeu que Paulo estava pronto, sim, e que Barnabé ainda tinha um longo caminho de maturidade a percorrer. Ele precisava ser discipulado para se tornar um líder. Então, ele resolveu chamar para si a responsabilidade, assumir para si a missão. Ele se sentia responsável por discipular, por mentorear aquele jovem, porque ele via o potencial que João Marcos tinha na sua vida, via o grande potencial desse jovem e ele quis investir e ele entendeu que era ele que deveria investir. Ele sabia que estava se privando de novas experiências, da fantástica, da fabulosa companhia de Paulo, mas ele chegou à conclusão que melhor ainda seria formar o caráter daquela valiosa pedra bruta que precisava ser lapidada, que precisava ser forjada, João Marcos. Ele não tinha medo do desafio que aquele menino representava, das privações que ele teria abrindo mão ministerialmente da companhia de Paulo. Na vida, meus queridos, nós precisamos identificar os nossos Joões Marcos, aquelas pessoas que dão muito trabalho, mas não por falta de caráter. Preste atenção nisso, o problema de João Marcos não era caráter, era inexperiência, era imaturidade. Quando um jovem candidato ao ministério, à liderança, não tem caráter, é problema e é difícil trabalhar. Quando não tem experiência, você trabalha tranquilamente com esta pessoa. E você leva essa pessoa a um crescimento, a uma maturidade. Cuidado, identifique se o problema do candidato ao ministério, à liderança, não é caráter. Mesmo quando dá para trabalhar, mas dá muito mais trabalho, é muito mais complexo, é muito mais complicado. Falta de experiência na vida, de maturidade. Falta consciente ou inconsciente de um cuidado, de um acompanhamento pastoral. E João Marcos se propõe ser esse pastor que vai formar um jovem pastor, que vai formar um jovem líder, que vai introduzir mais um, não mais Saulo, não Paulo, mas João Marcos no ministério. A pessoa que tem um enorme potencial, mas que por falta de direção, vive se metendo em confusão, vive metendo os pés pelas mãos, deve ser trabalhada, deve ser tratada, deve ser acompanhada, ensinada e levada ao amadurecimento. Essas pessoas, elas são preciosas. E não só pelo que poderão render no futuro, se bem treinadas, se bem discipuladas, se bem orientadas, mas também pela experiência que você adquirirá ao ser o agente de transformação, de crescimento, de amadurecimento na vida dessas pessoas. E eu te faço uma pergunta agora. Quanto tempo você tem investido em pessoas que realmente precisam de ajuda? Pessoas com potencial, mas imaturas, problemáticas, volúveis, mas que são diamantes brutos que precisam ser lapidados. Existe muita riqueza, muitas
pedras, muitos diamantes, muitas pepitas de ouro escondidas, enterradas nas pedras, na terra ou em profundas cavernas, precisando ser descobertas e lapidadas. Quem fará isso? Paulo não estava preparado para isso. Barnabé sim. O grande Paulo, o maior teólogo, o maior missionário da história da igreja, não estava preparado para lidar com jovens imaturos. Não naquela época. Depois ele investe em Timóteo, ele investe em Tito. Com quem ele aprende? Com Barnabé, que já estava pronto. Segunda coisa que eu aprendo dentro desta questão de servo forma servo, é que nós precisamos liberar as pessoas que estão prontas. Ao optar por João Marcos, Barnabé abriu mão de Paulo. Você percebe isso? Não seria imprudente da parte dele agir dessa maneira, dessa forma? Ele não estaria colocando uma pessoa que ele ajudou a formar numa situação difícil, de retrocesso, de desproteção, de abandono? De forma alguma. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que Paulo já era um líder formado, um líder pronto. Ele não precisava mais de alguém controlando, pageando os seus passos, mimando com cuidado pastoral. Ele já era uma pessoa resolvida, experiente, madura, pronta para tomar a frente de grandes desafios. Ele estava pronto. Tem muito líder pronto, mas que não foi liberado. Tem muito líder pronto para voar, mas que está dentro da gaiola com o pé amarrado ao puleiro, porque seus líderes formadores não os liberam. Quando nós não liberamos aqueles que estão prontos para o ministério, nós criamos dois grandes problemas, para nós mesmos e para os outros. Primeiro, as pessoas que não são liberadas, elas vão se tornando muito dependentes de nós. Elas não conseguem tomar decisões sozinhas, elas não conseguem fazer o que tem que ser feito. Não há iniciativa, não há proatividade, fica sempre na dependência, sempre esperando, sempre dependendo de uma orientação, de uma ordem, de uma liberação. Não existe iniciativa porque não é permitida. E aí elas acabam construindo uma figura, uma imagem, uma relação de medo com o líder principal. E pode levar esses líderes em potencial a uma mentira, a uma infelicidade, a um desânimo ou até uma atitude de rebeldia e de declaração de independência traumática, problemática e complicada. Nós temos que soltar os pombos dos ninhos para que voem longe. Nós não podemos ter medo de que um liderado cresça e até que cresça mais do que a gente. Isso é sinal do sucesso do seu ministério. Quando o seu liderado cresce e lhe ultrapassa, é sinal de que Deus estava com você e você estava certo. Então não fique pensando, não fique com medo de que alguém vai crescer, vai lhe ultrapassar. Libera, abençoa, deixa ir. Deixe voar e voar alto. Delegue responsabilidades, coloque os seus líderes em situações de relevância, obrigue-os a tomar decisões, a ter iniciativas, a alçar voo solo, e você irá se surpreender. O segundo problema é um problema de ordem prática. Se você não libera os líderes que já estão prontos, você não tem espaço na sua agenda para receber e formar novos líderes. Como você vai formar novos líderes se todos que estão ao seu lado exaurem as suas forças, tomam o seu tempo, ocupam a sua agenda? Ou pior, você vai ficar liderando uma multidão de pessoas onde ninguém vai fazer nada mais com qualidade,
ou vai limitar, o que é pior, o potencial de toda a sua equipe e o alcance do ministério seu e dessas pessoas. Deixe ir, deixe voar, deixe partir. Os que estão prontos não precisam ficar com você. Com relação à criação de filhos, eu sempre digo duas coisas que eu ouvi de alguém. Se eu não estou equivocado, a esposa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, ela disse: só existem duas coisas que nós podemos dar para os nossos filhos: raízes e asas. Para os líderes também, raízes e asas. Princípios sólidos, raízes e asas, capacidade de voar e voarem sozinhos. Você tem facilidade em liberar o seu liderado para novos projetos dos quais você não faz parte? Você gosta de uma liderança centralizadora ou delegadora? Você libera e abençoa quem está pronto ou você quer manter os melhores sempre junto com você? Terceira coisa que nós precisamos e que nós aprendemos com Barnabé: precisamos ensinar as pessoas a valorizar as pessoas que não estão prontas. Paulo não valorizou João Marcos no primeiro momento. Esse cara não está pronto. Esse moleque aí, comigo não. Para mim não serve. Barnabé tinha outra visão. O segundo texto que nós lemos, o texto de 2 Timóteo 4,11, nos apresenta algo interessantíssimo. Nele nós vemos Paulo solicitando que Timóteo leve João Marcos até ele. Porque este João Marcos lhe será muito útil. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso, está vislumbrando a sua morte, sabe que o final da jornada e do ministério estão chegando. A prisão naquela época era muito pior do que uma prisão hoje em dia. O ambiente era horrível em termos de higiene, de conforto. E Paulo lembra de alguém quando está sozinho, triste, desamparado, problemas de visão, não consegue escrever, precisa que alguém escreva para ele. Sem mobilidade, alguém que saia, que faça alguma coisa, que volte com livre entrada e saída daquela prisão. E de quem ele lembra? Ele lembra de João Marcos. O João Marcos que ele rejeitou. O João Marcos que ele disse que não servia. O João Marcos que ele disse que não está preparado. O João Marcos que ele não valorizou. Isso me mostra que Barnabé agiu bem em ficar com João Marcos. Porque anos depois João Marcos está pronto. Pronto para Paulo, para aquele que o não valorizou. Pronto para que aquele que o rejeitou peça especificamente por ele, mostrando que o valoriza e valoriza muito. Não há nada mais gratificante no ministério do que investir em pessoas e vê-las crescer, amadurecer e serem transformadas. Barnabé tem esta visão e esta alegria. Precisamos ensinar essa verdade aos que estão à nossa volta. Para os líderes que estamos formando, toda pessoa tem o seu valor e tem direito a uma oportunidade. Paulo não entendia, Paulo não aceitou isso no início, mas depois ele reconhece que Barnabé tinha razão. Foi melhor assim. Paulo forma Silas, forma Timóteo, forma Tito e outros tantos. Tércio, outros, Silas, Silvano, e Barnabé investe em João Marcos. O alcance da obra missionária foi muito maior com essas duas equipes, mas nunca podemos esquecer que as duas equipes se formaram a partir da intransigência de Paulo e de Paulo não aceitar dar uma oportunidade para quem ainda não estava pronto. Você tem investido em discipulado? Você tem investido em pessoas que não estão prontas ainda? Você valoriza quem ainda não está pronto, mas tem potencial?
Quais são as qualidades que você imprime na liderança que você está formando? Olhando para a vida de Marcos, Marcos ainda iria fazer algo importantíssimo em sua trajetória ministerial. O primeiro evangelho da Bíblia, não na ordem em que está no Novo Testamento, mas cronologicamente, o primeiro evangelho da Bíblia a ser escrito, o primeiro evangelho a propagar a verdade de Cristo, que incentivou outros, Mateus, Lucas, João, a escreverem, foi escrito por João Marcos. Tremenda sua obra, tremendo alcance. Quando os frutos preciosos que este homem deu, o trabalho de Barnabé entra em evidência mais uma vez. Tudo isso foi possível porque Barnabé acreditou nele quando ninguém acreditava. Invista em pessoas. Invista em pessoas. Seja servo que forma servos.